Faz a história acontecer. Conectados com o ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9h05. Voltamos com o nosso Conexão News. E neste momento, para trazer para você o quadro Conectados com o Ouvinte, né? Ele já está aqui conosco, o Dr. Vinícius, ele que vai falar com a gente a respeito de Previdência Social, né? INSS, um assunto aí que já havia sido pedido pelos nossos ouvintes e que agora a gente traz, então, um profissional para falar sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Vinícius, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos convites, né, da rádio, igualmente ao Jefferson, pela oportunidade que tem assim, de poder esclarecer um tema que é muito importante para todos. Muito bem. Doutor Vinícius, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, né? Qual é a sua linha de atuação, né? Para que o nosso público possa te conhecer. E assim a gente entra, então, um pouquinho na sua carreira, né? Qual é a dinâmica aí que o senhor tem adotado, né? Em função desse trabalho tão específico, né? Que é trabalhar justamente com a Previdência Social. Assim, então, eu iniciei minha graduação aqui na Univates, foi em 2011. Aí lá eu tive meu primeiro contato com direito. Logo no primeiro semestre eu tive a oportunidade de estagiar no tabelionato. Foi em Cruzeiro do Sul. Aí depois, o estágio é de 2 anos normalmente. Aí quando acaba o estágio, em 2013 eu consegui um estágio na Procuradoria Especializada do INSS, que trata dos assuntos judiciais do INSS. Então, ali eu tive uma grande oportunidade de conhecer excelentes profissionais que me ensinaram muito sobre direito previdenciário. São pessoas que me inspiram até hoje, são muito importantes para mim. E é ali que eu me apaixonei, né? Ali eu falei, eu quero trabalhar com direitos sociais. Depois disso, 2 semestres antes de me formar, eu já tinha passado na UB. E já estava decidido, ia trabalhar no âmbito de direitos sociais e seguridade social e afins. Atualmente agora eu estou concluindo minha pós-graduação em Direito Previdenciário pela Verbo Jurídico, que é uma faculdade muito boa sobre o tema, e vou terminar daqui uns 3 meses, eu concluo e estou especializado na pós-graduado. Bacana, hein? Olha só, gente, você que tem dúvidas, né, a respeito aí da Previdência Social e também do INSS, eu vou abrir aqui o número do WhatsApp para você já que está em contato com a gente, você que está ouvindo, né, esse momento de entrevista agora com o patrocínio de LC Suporte Empresarial. Um grande abraço aí a Lu Carvalho, né, que está ligadinha com a gente nesta manhã, né, véspera aí de feriado de carnaval. A gente aqui falando sobre Previdência para você que está ligadinho com a gente. Então, olha só, 991781651 e você fala direto com a gente aqui no estúdio da Rádio Informativo do Vale, tá bom? Então, 991781651 e você participa com a gente, faça suas perguntas aqui para o Dr. Vinícius, que hoje fala com a gente sobre o tema do dia, Previdência Social e INSS. Vamos lá, doutor Vinícius, vamos começar então a discorrer sobre alguns assuntos, né, pertinentes aí ao INSS, e muitas pessoas não sabem, né, ou não têm a mínima noção do que significa o INSS, então, né, então conta um pouquinho pra gente aí. Assim, o INSS, a sigla INSS significa Instituto Nacional de Seguro Social. Ela é uma autarquia do Poder Executivo Federal e como se fosse uma seguradora, até o próprio nome já diz, né? Ela segura riscos sociais. O que são esses riscos sociais? A incapacidade, a maternidade, a velhice e o desemprego involuntário. Assim como qualquer seguradora, para receber os benefícios são exigidos alguns requisitos, que são a carência, a qualidade de segurado e os sinistros. Como eu falo sinistros como se fosse uma seguradora particular, né? Nos casos, é os riscos sociais. O INSS ele é responsável por executar as políticas do regime da Previdência Social. Elas são elaboradas pela Secretaria da Previdência e pelo Ministério da Economia. No caso, o governo federal em si, né? Além da Previdência, o tripé da Seguridade inclui o direito à saúde e à assistência social.
Hoje, todo trabalhador que tem carteira assinada, ele é automaticamente filiado ao INSS, enquanto os autônomos podem se inscrever como contribuintes individuais. Daí, se inscrevendo, consegue ter direito. Também, através do princípio da universalidade, as pessoas que não trabalham também conseguem se filiar ao INSS. Daí são através dos segurados facultativos, que daí tem que ir lá numa agência, pegar as guias de recolhimento, declarar um valor e começar a contribuir. Outra questão também relacionada ao INSS é o que é qualidade de vida para um segurado, né? Sim. Qualidade de segurado, no caso, né? Exato. Sim. Qualidade de segurado é um dos requisitos que eu mencionei já na frente. Uma excelente pergunta em questão. Todos que têm inscrição no INSS, seja facultativamente ou através do vínculo de carteira de trabalho, se torna afiliado. E assim, sendo filiado ao Seguro Social, precisa também preencher o requisito de carência para conseguir os benefícios necessários. Tendo a carência, precisa também do requisito de qualidade de segurado, ou seja, a qualidade de segurado é um status do trabalhador com plenas condições para receber seu benefício. Ou seja, de outras palavras, a qualidade de segurado é quando a pessoa filiada no INSS cumpre o tempo mínimo de carência, cada benefício tem um tempo X de carência, cumprindo esse tempo X, aí tem o status de qualidade segurado, fica assegurado e pode receber os benefícios. Tem uma coisa bem importante sobre a qualidade segurado, que muitas vezes o contribuinte não conhece, é que depois da última contribuição ainda pode receber 12 meses, tem 12 meses de tempo até cessar essa qualidade segurado. E esses 12 meses pode ser estendido por mais 12 meses, caso ela receba seguro-desemprego, ou mais 12 meses além desses aí, que já dá 24, caso ela contribua por mais de 120 vezes seguida, ou seja, 10 anos. Então, assim, recapitulando, 12 meses, parou de contribuir, tem até 12 meses e continua assegurado. Se receber o seguro-desemprego nesse tempo, vai para 24 meses. Se contribuiu 120 vezes antes de parar de contribuir, dá 36 meses, 3 anos, que tem acobertado. Isso é uma coisa assim que é bom deixar bem claro, porque normalmente a pessoa para de trabalhar, acontece algum imprevisto, algum risco social, como eu disse, né, que acontece com a pessoa e ela acha que não tem direito e não vai atrás, mas ela tem. Mesmo parando de trabalhar, ela consegue resgatar esse tempo. Muito bem. A Amália de Porto Alegre já mandou uma pergunta aqui, perguntando o seguinte: quais são os benefícios da Previdência Social? Sim, os benefícios da Previdência Social são diversos. Ela se divide em 4 grandes benefícios, que são os benefícios incapacitantes, as aposentadorias programadas, os benefícios assistenciais e as pensões. Se eu for falar sobre as incapacidades, seria o auxílio doença, o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, que no caso agora com a reforma se transformou em aposentadoria por incapacidade permanente, né, que antiga aposentadoria por invalidez, e o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele não substitui a renda, ele é um benefício indenizatório, tu pode trabalhar e continuar recebendo ele. O auxílio acidente tu recebe quando tu sofre um auxílio doença e depois de recuperado, tu tem alguma limitação dessa doença. Essa limitação gera o auxílio acidente, tu recebe uma indenização, que é em torno de meio salário mínimo, e tu volta a trabalhar porque tu tem uma redução de capacidade laboral. Muito bem. Ainda seguindo aqui, doutor Vinícius, o que nós podemos falar sobre carência, né? Ah, sim. Que bom que perguntou, né? A carência, ela é um dos requisitos para ficar segurado do INSS. Ela é o tempo mínimo de contribuições necessárias para ter direito ao benefício. A carência é um binômio de tempo mais contribuição. Normalmente as pessoas sempre se perguntam, né, quando não preenche a carência, elas entram com um benefício, é indeferido por falta de carência. Aí elas se perguntam, será que eu posso pagar os atrasados? Aí a resposta é fácil, né? Como é um binômio de tempo mais contribuição, tu não consegue pagar os atrasados para recuperar essa carência.
A carência é como se fosse um pagamento, tem que ser mês a mês. Todo mês tu tem que ir pagando para preencher a carência. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até chegar no requisito mínimo e ganhar a qualidade de segurado. Aqui também tem uma pessoa perguntando sobre o auxílio acidente, ela que contribui de forma individual. Sim, assim, o auxílio acidente tem direito quem contribui de forma individual. Os contribuintes individuais, eles recebem auxílio acidente. Caso eles sofram um acidente de trabalho, no caso, e receba o auxílio doença, quando recuperado, consegue ingressar na justiça ou tanto no INSS, se for administrativamente, e tem direito. Muito bem. Até nós tínhamos na nossa relação aqui para que o doutor falasse, né, a respeito dos benefícios que o INSS assegura, mas eu acredito que o doutor já tenha respondido na pergunta da Amália, né? E quais são as maiores dificuldades das pessoas que procuram hoje o INSS, né? Sim, uma excelente pergunta, né? Assim, o INSS, ele inviabiliza ou torna praticamente difícil e burocrático a concessão dos benefícios. Parece que a autarquia ela inverteu os valores de hierarquia das normas e colocou as instruções normativas e portarias internas acima da legislação e da Constituição. Para eles parece que vale mais uma portaria interna do Ministério da Previdência do que a própria Constituição, que assegura os direitos basilares. O problema desse indeferimento em massa que o INSS faz sempre é que torna a justiça brasileira como se fosse uma extensão da autarquia. Eles simplesmente vão negando os benefícios e as pessoas vão entrando na justiça para decidir o mérito, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. O INSS, como eu tenho uns dados aqui bem importantes do INSS, que o INSS é um dos maiores litigantes do Brasil. Ele tem em torno de 8 milhões de processos judiciais. Isso em 2017, quando eu vi o último dado apresentado, que torna 8 milhões de processos judiciais cerca de mais de 10% de todos os processos do Brasil é contra o INSS, né? As portarias internas e instruções normativas são, em regra, não deveriam reduzir os benefícios, mas no âmbito previdenciário, em vez de normatizar uma lei, eles fazem uma subjetivização da lei. Daí fica a critério do servidor. Como é subjetivo, o que o servidor faz? Ele pega e reduz direitos. É assim que funciona no INSS. Em vez de usar a subjetivação para dar mais direitos, para garantir mais direitos, eles usam como limitadores. Dados não oficiais também revelam que cerca de 30% a 80% dos benefícios administrativos que é pedido no INSS são negados. 80% é praticamente tudo, né? É raro conseguir um benefício no âmbito administrativo. Uma das questões, assim, até, doutor, fazendo agora, nós entrevistamos há poucos dias atrás aqui o pessoal da ATAPEL, né, que é a Associação dos Trabalhadores Aposentados. E eles têm, uma das queixas que eles têm apresentado assim muito frequente é a questão de o INSS nesse período agora estar literalmente barrando tudo e todos, né? Não só em função do coronavírus, mas também pelo fato do atendimento estar bastante precário e assim por diante. Qual é a sua visão quanto a isso no seu âmbito de trabalho, né? Uma vez que as pessoas que estão deste lado de cá, né, precisando desse auxílio, daqui a pouco não estão tendo esse acesso, né? Sim. Assim, eu tenho uns dados aqui que são bem importantes, eu até ia mencionar no fim, mas como tu já puxou, sim. Eu consigo te dizer. Estima-se que tem 12 mil servidores que se aposentaram desde o último edital para contratação, né, que foi em 2015. De acordo com a reportagem do Globo, que eu dei uma olhada, o número de servidores ativos no INSS são de 7.800. Desses 7.800, tem 3.500 que são apenas peritos médicos do INSS, que deixa em mais de 400 para fazer atendimento. O que eu dei uma olhada também no portal Transparência, para vir e trazer para vocês dados, é que o ideal
de servidores no INSS deveria ser de 22 mil. Como tem 7.800, é menos de um terço dos servidores ativos. O resto tudo está se aposentando. A cada ano que passa, mais de 1.000 servidores do INSS se aposentam e não tem reposição, né? O que deixa pelo menos de 3 a 4 mil segurados por servidor. É óbvio que a conta não bate, né? Imagina que cada servidor tem que cuidar de 4 mil segurados. A fila vai estourar e o atendimento vai ser precário, por causa que não tem contratação. E nesse período, doutor, que o governo federal acabou lançando, né, logo no início da pandemia, a questão de recadastro, né, e revisão dos quadros de aposentadoria, em função de que todos deveriam comparecer para fazer a sua prova de vida. E aí, como é que ficou essa questão? Alguma informação quanto a isso? Sim. Tinha essa portaria para fazer a revisão, mas conforme teve essa pandemia do coronavírus, ficou suspenso. E até a última vez que eu vi, ficou suspenso até janeiro ou fevereiro. Talvez deve ter reaberto para voltar às revisões. Mas o último dado que eu tinha era da suspensão, né, dessa prova de vida. Mas, como tu disse, de revisões, de benefícios, também eu tenho um caso bem interessante de dizer da minha avó. Ela tem mais de 80 anos e tem um benefício de pensão por morte que ela recebeu do filho dela em 1984. Minha avó tem mais de 80 anos e ela recebeu uma carta do INSS pedindo para juntar a certidão de nascimento dela, a certidão de casamento dela, a certidão de nascimento do filho dela, a identidade do filho dela, a identidade dela e todos os outros demais documentos assim, para eles revisarem. Um benefício de mais de 35 anos atrás. Se ela não tivesse um auxílio meu para poder correr atrás e conseguir essa documentação para ela ia acabar perdendo um benefício por uma exigência de algo assim absurdo, né? De mais de 35 anos. O senhor entende a questão de que o INSS é bastante burocrático nesse sentido de conceder os seus benefícios, ou isso é um ato puramente governamental? Não é desse governo. É algo que já vem muito tempo atrás. Pelo que eu dei uma pesquisada, em 2010 era bem pior. Daí, depois que estourou denúncias de indeferimento em massa e que estava sobrecarregando a justiça, eles começaram a recuar um pouco nesse caso de benefícios, né, de negação em massa, que era uma fábrica de negar benefícios. Mas é algo assim, sempre foi essa briga. O INSS brigando para negar benefício, porque tem um déficit muito grande de valores, né? A conta nunca bateu. Antigamente batia, porque tinha mais gente trabalhando do que gente assegurada. Agora inverteu a lógica. Conforme a tecnologia aumentou, a qualidade de vida das pessoas aumentaram e elas viveram mais. Por isso que teve até a reforma. Eu, particularmente, assim, não sou nem a favor nem contra da reforma, mas sempre achei necessário. Desde 2013, quando eu entrei no INSS, os procuradores falavam, né, que tem um grande déficit. E a reforma é uma coisa que deveria acontecer. E não é uma coisa que aconteceu agora. Em 98 teve a reforma, em 2003 teve uma reforma, agora em 2021 teve uma reforma e mais para frente vai ter mais reformas. Porque a realidade acontece, né? A qualidade de vida das pessoas muda, os benefícios mudam, tem todas essas questões. Mas como tu tinha dito de burocracia, sim, o INSS ele é muito burocrático. Ele simplesmente faz de tudo para a pessoa não ter acesso aos benefícios. Assim, tem 3 formas de conseguir um requerimento de benefício. Uma forma é indo na agência, que atualmente está impossível, eles só estão fazendo perícia médica e atendendo exigência na agência, por causa das portarias internas, como eu disse, que limitam o direito, eles não estão atendendo as pessoas para fazer uma concessão de benefício. Aí, então, sobra 2 outras formas.
Uma, que é ligar para a Central 135, que é um serviço terceirizado. Normalmente as pessoas que atendem lá, se tu ligar para o 135, tu vai ver, as pessoas que atendem lá, elas não conhecem das informações que o segurado necessita, ou elas não têm acesso ao todo o sistema que o INSS tem para poder fazer os requerimentos e dar encaminhamento. Normalmente o 135 foi criado para facilitar, né? Mas via de regra agora virou um bloqueio, porque as pessoas ligam para o 135, fica mais de meia hora pendurado no telefone e quando é atendida, o atendente diz que não consegue resolver por ali porque não tem acesso aos dados ou o sistema está fora do ar, que muitas vezes acontece. E isso aí se prova através do índice de insatisfação, que tem, normalmente as pesquisas de satisfações no final do atendimento revelam que todo mundo está insatisfeito com esse serviço. Esse é um dos dois, né? Um é indo na agência, outro é ligando para 135. O terceiro jeito de conseguir é pelo sistema online, é pelo aplicativo ou site do meu INSS. O problema aqui nessa questão é que transfere o trabalho do servidor para o segurado que tem que correr atrás de tudo nesse caso. E que deveria ser o contrário, né? Seria o contrário. As pessoas que querem os benefícios, elas são pessoas de baixa instrução e que necessitam, né? E como é que elas vão acessar uma interface complexa que é o meu INSS? Muitas vezes ela não consegue nem a senha para ter acesso. Elas vão lá no site, aí pede o CPF, e daí tu coloca o CPF e para cadastrar tu precisa dar uma série de dados que as pessoas não têm. E se tu erra esses dados, se tu coloca alguma coisa divergente, é bloqueada a conta e tu só consegue 24 horas depois para tentar novamente. E isso é uma burocracia absurda que tem sobre o INSS, que ele, em vez de facilitar o acesso, dificulta o acesso. Então, sim, se a resposta para a tua pergunta é sim, o INSS é extremamente burocrático. Vamos à seguinte questão. O que nós podemos falar, e isso é uma das coisas assim, bastante chatas, né? Porque isso acontece com muita frequência. O que nós podemos falar sobre o entendimento de dano moral por indeferimento injusto? A gente tem muito, né? Às vezes as pessoas passam por 10, 15, até 20 perícias, né, médicas e acabam entrando na justiça e vou para Porto Alegre porque eu quero uma nova perícia, e é sempre um porquê a mais, né? Uhum. E INSS sempre negando. Repetindo então, o que podemos falar sobre o entendimento de dano moral por indeferimento injusto? É uma excelente pergunta, né? Um benefício previdenciário ele tem verba alimentar, ele substitui uma renda, então a pessoa que recebe um benefício é porque não pode trabalhar. E negar esse direito às pessoas de forma proposital, que é o pior, é ferir um princípio da dignidade humana. Imagina assim que eu não posso trabalhar, eu não recebo o benefício, eu estou à margem da sorte, à mercê do que bem vier. E, para mim, sem sombra de dúvida, isso gera dano moral. Eu, como operador de direito, já estudei bastante sobre isso. Quando o INSS nega de forma proposital um benefício que está escarado, que é devido, para mim gera dano moral. O problema é que a justiça não está aceitando. Eles não aceitam de jeito nenhum que exista dano moral por negar um benefício. Isso é um grande problema, porque imagina assim, se no momento que a justiça acatar, deferir um benefício e dano moral porque foi totalmente fora do padrão, foi negado sem desculpa nenhuma, no momento que a justiça der esse dano moral e der uma multa para o INSS ter que pagar, vai se ter cunho educativo. Eles vão parar. Eu tenho certeza que eles vão parar desse deferimento em massa quando a justiça se tocar que está sendo usada para decidir praticamente todos os benefícios deles. E daí, eu acredito que seria até uma solução, né? Se a justiça pegasse e começasse a olhar dano moral, dano moral, dano moral, dano moral, e o INSS começasse a receber esses dano moral e ter que pagar, porque dói no bolso. No INSS, exato. A questão sempre, o problema foi esse, né? Dinheiro.
começar a pagar esse dano moral, eles vão começar a analisar melhor os benefícios e vão começar a deferir, pelo menos os casos assim que não precisa de nenhuma prova mais, nada. Coisas que são direito líquido e certo. Muito bem. A outra questão é o que nós podemos, quais os dados que nós temos hoje, né, doutor Vinícius? O senhor antecipou algumas questões ali para a gente antes, mas quais dados temos hoje em relação a isso? Sim, eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes sobre a situação do INSS. Em todo o país, com o acordo de dados de setembro do ano passado, 2020, que foram distribuídos pelo próprio INSS, o número de pessoas que aguardam por benefícios são de mais de 1.222.000 pessoas. Isso ano passado. Pelo que eu olhei em dados atuais, está beirando os 2 milhões agora, hoje em dia. Aí, ainda dos dados do ano passado, 791 mil benefícios aguardam a posição do próprio INSS. Estão parados pelo próprio INSS, não é nem por cumprimento de exigência ou mais algum outro tipo de prova que o INSS queira. Outros 431 mil precisam prestar algum tipo de informação, ou atualização de dado, ou algum documento que o INSS quer. Somente para aposentadorias tem 500 mil de processos parados. E para pensões por morte tem mais de 200 mil. No benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial que o INSS também presta, tem 82 mil processos parados que aguardam retorno do INSS. E benefícios por incapacidade tem mais de 400 mil processos também. A maioria deles é auxílio-doença, né? Como eu disse, cerca de 12 servidores se aposentaram desde o último edital, e esses dados já foram dados, né? Apenas 7.800 servidores estão na ativa atualmente, e o quadro ideal era de 22 mil, que não chega nem perto do ideal. Esses são os dados que eu tenho, que eu trouxe para apresentar, que seria bom falar sobre. Exato. Nós temos mais uma pergunta aqui da Antônia. Ela que pede, para requerer o benefício de salário maternidade, precisa cumprir algum período de carência? Assim, tem tipo de segurados. Tem o segurado empregado, o empregado doméstico, a contribuinte individual e a facultativa. Para a contribuinte individual e facultativa, tu tem que ter contribuído pelo menos um mês antes de engravidar, que daí seria 10 meses. Como é 9 meses a gestação, tu teria que cumprir uma carência de 10 meses para poder receber o benefício. Para a segurada empregada, empregada doméstica e avulsa, aí não tem esse requisito de carência. Se tu engravidou, tu tem direito. Também, se caso acontecer um parto prematuro, no caso de segurados contribuintes individuais ou segurados facultativos, aí essa carência diminui conforme os meses da antecipação do parto. Então, só para, de forma mais expressa, tem os requisitos para contribuintes individuais e facultativos da carência. Para a empregada doméstica e avulso, não tem essa carência mínima. Basta ter contribuído pelo menos uma vez. Ela está questionando também, o período em que a empregada recebeu o salário maternidade será computado para efeito de carência? Sim, o STF já decidiu que sim, que ela recebe, que computa para efeito de carência, que computa para salário de contribuição, até para aposentadoria no final, sim, ela também conta. Uma questão que também chega, no que consiste esse salário de benefício? O salário de benefício é um coeficiente que o INSS tem. O salário de benefício tem diferentes níveis. Digamos assim que para auxílio acidente, o salário de benefício é 50% do salário de contribuição. Para aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, é 100% do salário de contribuição. Para auxílios doenças, é 91% do salário de contribuição. Aí, só para explicar, assim, eu estou falando de salário de contribuição, sim. É a média aritmética das 100 últimas contribuições, do 100% de todas as contribuições desde 94 que o empregado contribuía. Todo o salário da pessoa,
o INSS desconta mês a mês. Desconta mês a mês em cima de uma alíquota, que seria o salário. Essa alíquota é o salário de contribuição. Desse salário de contribuição, o salário de benefício é uma porcentagem desse salário de contribuição. Não sei se ficou claro, mas é isso aí que é o salário de contribuição e o salário de benefício. Daqui a pouco, se vocês não entenderam, podem questionar aqui, manda pra gente de novo que o doutor explica aqui, tá bom? Lembrando aí para você que está participando com a gente, o 991781651 é o telefone que você fala direto com a gente aqui no estúdio da Rádio Informativo do Vale, né? E tem chegado as questões aqui, a gente vai dando uma selecionada, né, de acordo com como elas vão chegando. Se o aposentado por invalidez recuperar as condições de trabalho, essa aposentadoria ela pode vir a ser cancelada, ela pode ser interrompida, ou só no momento que é detectado que ele realmente está trabalhando e recebendo ao mesmo tempo? Sim, tem vários tipos tem várias hipóteses nesse caso. Uma das hipóteses seria se ele voltasse a trabalhar. No momento que ele volta a trabalhar e ele contribui, o INSS vai ver que ele recebe a aposentadoria por invalidez e contribuiu. Então, contribuindo, é cancelado. Caso volte a recuperação do paciente, se ele recebe um benefício por mais de 5 anos, a aposentadoria por invalidez ela vai diminuindo conforme cada 6 meses. Nos primeiros 6 meses ele recebe a aposentadoria de forma integral. Nos próximos 6 meses vai receber 75% dessa aposentadoria e nos 6 meses últimos recebe 25% da aposentadoria por invalidez até não receber. Se ele recebeu a aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos. Caso ele receba a aposentadoria por invalidez por menos de 5 anos, quando se detecta a recuperação do segurado, através de revisões, aí o benefício é cessado automaticamente. Tem mais uma pergunta chegando aqui, doutor, a respeito sobre agora a nova regra da aposentadoria por idade. O que o senhor tem a falar para a gente sobre isso? Só ainda sobre a aposentadoria por invalidez, as revisões de benefícios se a pessoa recebe por mais de 10 anos, não tem mais revisões, a não ser que seja detectado um indício de fraude ou alguma coisa assim. E também se a pessoa recebe por mais de 1 ano e tem mais de 55 anos, também não tem mais essas revisões. Tá. Sobre a nova aposentadoria, né? Exato, por idade. Sim. O que muda na aposentadoria por idade para o homem seria que o cálculo. O cálculo é o que mais mudou. A aposentadoria por idade por homem continua sendo 65 anos. Antigamente também era. Para a mulher, que era de 60 anos, a idade passou a ser a 62. Nos 65 anos do homem tem a carência. Como eu falei, todos os benefícios têm uma carência. A carência do homem que contribuiu antes da reforma previdenciária continua sendo de 15 anos de contribuição. Se ele não contribuiu nenhuma vez antes da reforma e entrou para o INSS depois da reforma, a carência mínima do homem é de 20 anos. Ou seja, quando bate 20 anos de carência, o cálculo é de 60% do salário de benefício, como eu já tinha explicado antes como funciona o cálculo, né, do salário de benefício. 60% mais 2% por ano. Até, assim, se tu quisesse se aposentar por idade, recebendo 100% do salário de benefício, teria que contribuir por pelo menos 40 anos. E para a mulher continua sendo de 15 anos a carência, mudou a idade mínima para 62, né? Muito bem. Aqui tem uma pergunta, como é calculada a renda mensal da aposentadoria do tempo de serviço do professor? É a mesma base de cálculo de contribuição? Sim, é a mesma base de cálculo. Agora que a reforma previdenciária praticamente unificou todas as bases de cálculo. Antigamente eu acho que ela queria saber sobre o fator previdenciário, que tinha uma discussão na STF se o professor tem o direito à exclusão do fator previdenciário ou não. Como teve essa reforma previdenciária, o fator previdenciário ele só entra para as regras de transições, ele não entra para a regra geral
passou a ser 20% fechando a carência, 60% fechando a carência, mais 2% por ano, tanto para professor quanto para os demais segurados. O cálculo é o mesmo. Muito bem. Outra questão, todos os segurados da Previdência têm direito ao benefício de auxílio-doença? Ou só aquilo que é constatado através da perícia médica ou algo similar? Pelo que eu entendi da questão, da dúvida do ouvinte, quer saber se todo mundo tem direito ao auxílio-doença. Como Exato. eu disse, o auxílio-doença precisa da carência. A carência é de 12 meses para o auxílio-doença. Tu precisa ter 1 ano de contribuição para receber ao auxílio-doença previdenciário. Mas tem hipóteses que não precisa dessa carência, que são os auxílios-doença acidentários. Quando tu sofre algum tipo de acidente e tu tá com a qualidade de segurado, tu tá contribuindo, tu é filiado, quando sofre um tipo de acidente, não existe a carência. Simplesmente porque como o próprio nome diz, é um acidente, é algo que tu não esperava. Contribuiu pelo menos uma vez no INSS, sofreu um acidente, tem direito ao auxílio-doença. Nosso pessoal está com bastante dúvida e até não é o primeiro que pergunta sobre isso, a respeito do benefício salário-família. Eles pedem essa orientação de como é concedido, quem pode pedir, como funciona. O salário-família ele é um benefício mais assistencial do que previdenciário. Ele é para as pessoas de baixa renda e, se não me engano, é uma cota única, um valor tabelado pelo próprio governo. Eu não sei exatamente o valor que mas é em torno de 100 a 200 reais assim, por integrante da família. Os requisitos para o salário-família precisa ter baixa renda, que é o principal, e precisa ter filho matriculado até os 14 anos, se eu não me engano. Funciona quase como um Bolsa Família, assim? Funciona quase como um Bolsa Família. É uma cota assim, de pessoas carentes que recebam um valorzinho a mais por causa dessa vulnerabilidade. Muito bem, então aí já fica mais ou menos explicado, né, para vocês aí que questionaram, que foram vários, acho que foram umas 10 questões aí referentes ao salário família, né, que é praticamente igual aí ao Bolsa Família, tem que cumprir aí os requisitos, né. E aí aqui tem uma pergunta que eu separei junto dentro desse tema e que está aqui na sequência, que é a questão do trabalhador temporário, se ele tem direito a esse salário família. Assim, esse aí parece mais uma questão trabalhista do que previdenciária, exatamente, né? Mas o trabalhador temporário também contribui. E se ele contribui, ele tem direito. Tem que ir no INSS fazer o pedido de salário-família e ver se... Na verdade, precisa primeiramente ir no CRAS da cidade e fazer um cadastro único. O cadastro único é para receber os benefícios assistenciais, que daí no próprio CRAS eles te fornecem todas as informações necessárias para receber os benefícios, que são de pessoas assim de baixa renda, vulneráveis. Existe um controle daí, né, na cidade, um acompanhamento. O CRAS ele faz esse cadastro único, assim, o INSS tem informações, faz entrevista, assistente social, é tudo mais regradinho assim através do CRAS. Uma das questões que sempre está em voga, né, doutor, é a respeito sempre da possibilidade do paciente vir a então ficar encostado definitivamente por invalidez ou por qualquer consequência da sua vida comum, né? E aí há uma pergunta aqui que pergunta o seguinte: se a pessoa então aposentada ou encostada por essa situação, se ela tem que apresentar documentos seguidos, periódicos ao INSS em função da garantia desse benefício. Sim, isso é uma coisa que acontece bastante. Tu vai numa perícia no INSS com documentos que seja um pouquinho assim mais ultrapassado, de meio ano, de 1 ano, uma doença assim que tu tem, é evidente que tu tem, mas tu não tem um exame atual. Eles negam. Conforme eu até ia falar um pouco sobre os benefícios de incapacidade, a dificuldade que tem pouco perito, muito segurado, e esses poucos peritos, eles exigem documentos atuais e documentos completos
sobre a patologia que a pessoa sofre e sobre o tempo que ela necessita para ficar encostada. O perito ele não pericia mais, o perito do INSS. Ele simplesmente analisa os exames que tu apresenta. Se tu ir lá com o braço quebrado, pendurado, chega lá, se tu não tem um exame mostrando que teu braço está quebrado, eles vão indeferir o teu benefício dizendo que tu não apresentou o exame. Exatamente como a dúvida disse, que tem que apresentar. Para o INSS tem que apresentar isso. Se tiver um benefício negado, a justiça, eles são mais atenciosos, né, no caso. Tu consegue entrar na justiça e reverter a situação. Eles olham lá todo o histórico da pessoa, todo o tempo tudo que aconteceu, e eles conseguem ver a situação mais do que os peritos do INSS que se limitam a analisar. Uma vez dado, doutor, até essa é uma questão agora que eu te faço, uma vez um médico dado o seu laudo definitivo da doença do paciente, ainda há a exigência do perito, que faz milhões de pedidos agora dentro também do que o senhor acabou de responder, de mais e mais e mais e mais comprovação. Uma vez que foi dado que é uma doença que não tem cura, que não tem volta, que está ali permanente, faz com que o segurado, digamos assim, esteja incapaz de exercer a sua atividade, por que ainda esse pedido tão latente dos peritos em continuar pedindo se já houve uma comprovação? É uma questão burocrática, né? É uma questão simples de dizer, os peritos eles não analisam, eles simplesmente querem exames. Se tu entra com pedido de auxílio-doença e tu recebe 3 meses de afastamento, eles praticamente dizem, daqui 3 meses tu está apto a trabalhar. Se tu não apresentar um dado novo dizendo que tu não está apto a trabalhar, tu vai ter que apresentar um novo documento. E assim eles vão vencendo os segurados no cansaço, né? Dá um mês e todo mês tem que ir no médico particular pegando um laudo novo, exame novos e tendo que apresentar no perito. Não, e justamente isso, né? Daqui a pouco essas pessoas nem condições para essas situações têm e aí tem que ficar correndo atrás, né? Se a pessoa já tem toda a vulnerabilidade, já tem todo o histórico de doença que não consegue nem trabalhar, tem que ficar correndo atrás porque o perito do INSS dá um benefício de um mês, tem que ficar correndo atrás. No mês que tu não apresentar um documento, eles vão lá e cessam o teu benefício. Exatamente. Nós seguimos aqui com a participação do Dr. Vinícius, hoje falando sobre INSS, Previdência Social. Você que enviou as suas perguntas, né? Você pode continuar mandando. E aí você, se não for atendida a sua pergunta aqui ao vivo, a gente passa depois ao Dr. Vinícius e ele pode responder para você também, tá bom? Doutor, eu gostaria que o senhor falasse as considerações aí, né, a respeito do INSS, e antes dessas considerações eu gostaria que o senhor fizesse um panorama das atuais situações, da atual situação do nosso INSS aqui de Lajeado, uma vez que a gente está refém do atendimento, né? Estamos aí, muitas pessoas precisando do INSS e, como o senhor falou, eles estão justamente atendendo somente a perícias e creio eu que as mais urgentes, né? Não as de pequeno porte ou de pequena importância. E aí, como a gente comentou antes, também as pessoas aí precisando e simplesmente tendo que aguardar pela boa vontade do governo, do poder público aí de abrir novamente as concessões. Eu acredito que já passou do quesito coronavírus, já está muito além disso. Estão usando como desculpa. Né? Já é uma desculpa além do fator. Como foi dito, o INSS aqui de Lajeado, eles só estão atendendo ou perícia médica pré-agendada ou um cumprimento de exigência caso o segurado receba uma carta para apresentar algum documento. Esses são os 2 casos que estão atendendo. Eles não estão atendendo advogado, mesmo que tenha colaboração da OAB com o próprio INSS para ter um balcão específico para advogado, eles não estão atendendo aqui em Lajeado. Eu tenho até um caso específico que eu precisava de um laudo do próprio INSS sobre uma perícia médica, que eu fui para ser atendido aqui no INSS de Lajeado, eles não atenderam, não consegui nem falar com o gerente executivo, nem com nenhum servidor, me barraram na porta.
Aí eu consegui agendar nesse mesmo dia para Encantado. Tive que ir 35 km de distância para pegar um laudo que o INSS aqui de Lajeado poderia ter dado. Não, nem se compara, né? Tipo, Encantado é menor, mas Lajeado tem mais servidores. Então não faz sentido eu ter que me deslocar até Encantado para um documento que eu poderia receber aqui em Lajeado em questão de 5 minutos. O INSS aqui de Lajeado, em questão de atendimento, está bem privativo. Tá bem difícil de ser atendido pelo INSS de Lajeado. Em questão de perícias também tá um problema. Que até agora, desde que eu comecei a advogar, não consegui um benefício administrativamente. Consegui só judicialmente, todos que eu entro um benefício administrativamente, o perito do INSS nega. Nega por inúmeros motivos. Eu tenho 2 casos que eu posso dizer para ti aqui de benefícios negados de forma absurda. É que a segurada ela tem 3 hérnias de disco nas costas, um problema sério, ela tem baixa instrução escolar e ela sempre trabalhou de faxineira. Ela recebia benefício por uns 10 anos mais ou menos. Ela foi na perícia do INSS agora em 2018, 2019, por aí, e o perito colocou no laudo indeferindo a concessão de benefício pelo fato de ela estar com a unha do pé pintada. Esse é o motivo que eles deram para negar o benefício dela. O perito viu que ela estava com a unha do pé pintada e deduziu que ela conseguiria pintar as unhas do pé, então, consequentemente, ela conseguiria trabalhar. Mas talvez não se tocou que ela pode ter ido numa manicure, que alguém pode ter feito os pés para ela. Ela simplesmente, como ela é uma pessoa mais carente, mais de baixa instrução, ela se arrumou para ir para o INSS e teve o benefício negado de 10 anos recebendo uma hérnia de disco que só com intervenção cirúrgica, que ela está na fila do SUS para fazer essa cirurgia, só que o SUS é um outro problema sério, né? Ela está, desde que ela recebe o benefício, na fila do SUS para fazer a cirurgia e não recebe o benefício. Aí o INSS pega e nega. Aí eu consegui reverter judicialmente esse caso. Outro caso que está na justiça, que o segurado ele foi e apresentou o documento de identidade dele, apresentou a CNH renovada. E daí o perito deduziu que tem a CNH renovada, consegue trabalhar. Só que não juntou qual era o trabalho dele, qual era a doença dele e não tinha relação nenhuma com a carteira de motorista renovada. Então ele está na justiça agora para eu tentar reverter isso, que eu achei um absurdo, né? Os peritos do INSS são assim. Mais uma questão sobre aí não é sobre a autarquia, sobre os administrativos, e sim sobre o judicial, que também tem um outro caso que eu gostaria de falar, que achei muito estranho, que judicialmente o juiz ele nomeia um perito. E no caso é uma segurada que teve 4 cirurgias no punho, porque ela sofreu uma queda e teve todos os nervos do punho, teve que fazer várias cirurgias, perdeu a mobilidade, está com a mão dormente, e o perito que o juiz nomeou foi um psiquiatra, que não tem nada a ver com a especialidade ortopédica que é do punho dela. Aí eu impugnei a perícia, né, que obviamente a perícia veio genérica, e o juiz não aceitou a impugnação. Vamos ver o que vai dar agora, vou recorrer, só que eu acho assim, é um moedor de direito isso. É um absurdo, eles não têm a sensibilidade de olhar caso a caso. E também não é uma desculpa estar sobrecarregado, porque não te sobrecarrega, só joga a culpa para o próximo. É isso que eles fazem, eles pegam e vão jogando a culpa para o próximo, e deixam que o próximo se vire. Então, era isso, eu acho, né? Tem mais umas questões aqui que eu poderia tratar sobre as dificuldades de benefícios programados. Como eu já falei, assim, a dificuldade dos benefícios incapacitantes são as perícias, a dificuldade dos benefícios programados são o reconhecimento de atividades. Imagina assim que uma pessoa que trabalhou de forma informal por mais de 5 anos, ela sai da empresa, se desliga da empresa e entra com uma reclamatória trabalhista. Aí na Justiça do Trabalho, eles reconhecem o direito dela, mandam a empresa recolher todos os 5 anos que ela trabalhou,
Aí tu chega no INSS com a sentença já transitada em julgado, já provada que ele trabalhou, o INSS não reconhece como trabalho. Diz que pode ter sido uma fraude, que pode ter sido manipulado para fazer essa sentença e não reconhece. Tu precisa correr atrás de vários outros documentos para reconhecer esse benefício que já foi reconhecido na Justiça do Trabalho. Outro problema também em aposentadorias é provar o tempo rural. O tempo rural, normalmente, as pessoas trabalhavam antigamente no tempo rural e vão para atividades urbanas e até hoje ficam nas atividades urbanas. Então, esse tempo rural é de um tempo muito antigo. E as pessoas não têm documentos para apresentar para o INSS dizendo que ela trabalhou na roça. Que quem trabalha na roça, quem vai ter um documento lá bonitinho dizendo eu trabalhei na roça em 1940. Certificado, um diploma, tá aqui. Essas coisas não acontecem, né? Não é uma coisa natural. E daí, o que precisa normalmente é de, além de documentos, testemunhas. E as pessoas só têm testemunha e precisa correr atrás de documentos. Ainda sobre essas aposentadorias programáveis, tem as aposentadorias especiais, que são quem trabalha com insalubridade, periculosidade ou penosidade. E a pior coisa para conseguir provar essas atividades é conseguir um laudo da empresa referente a essas atividades, que é o PPP, PPRA e o LTCAT, que quando consegue, por meios de ficar lá batendo na porta do RH da empresa e me consegue, quando consegue vem genérico, vem um documento como qualquer outro, tudo genérico, dizendo que não tem atividade insalubre, mesmo recebendo atividade insalubre na carteira de trabalho, no PPP diz que não tem atividade insalubre, e o INSS não reconhece. Que coisa, hein? Sim. Doutor, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui nesta manhã, né, para falar do tema Previdência Social e INSS. E eu gostaria que o senhor fosse as considerações, né, referente à nossa pauta de hoje no nosso programa Conexão News. Neste momento, 9h57. Hoje, segunda-feira, 15 de fevereiro, né, de 2021. Estamos aí à véspera do feriado de carnaval, né, esse feriadão de carnaval. E optamos hoje por trazer esse tema, uma vez que está toda a família em casa, né, ouvindo aí a Rádio Informativo do Vale e podendo compreender um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que é tão importante, uma vez que nós temos grandes casos e casos bem importantes acontecendo aqui na nossa cidade, né? Tá, então, assim, fica simples de observar que um dos princípios primordiais da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, é cotidianamente desrespeitado pelo INSS. Aí cabe a nós, operadores do direito, auxiliar e buscar por vias judiciais o reconhecimento desses benefícios. De outras palavras, simplesmente o INSS nega, ou o segurado procura nas vias judiciais, ou se consola com a negativa. E parece que não vai ter mudanças significativas, a tendência é só piorar, a não ser que a justiça ou que haja uma reforma administrativa que mude essa situação. Mas a tendência é daqui para pior. Muito bem. Ficou com alguma dúvida? Não esqueça, você pode mandar aí para o 991781651 e a gente encaminha aí as questões para o Dr. Vinícius, né? Que pode também transmitir para você as informações aí, se você tem alguma dúvida também, está passando por alguma dessas situações, o Dr. Vinícius também pode se colocar à disposição, né, doutor? O seu escritório, o seu contato, para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor. Eu estou trabalhando no escritório ali perto do Madre Bárbara, Schweiger e Negri Advocacia. Eu atuo bastante com a área previdenciária, sou focado nisso. E o telefone para contato é 999945427. Mais uma vez, doutor. 999945427. Eu respondo pelo WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu sempre, nas redes sociais, meu nome é Vinícius Schweiger, eu sempre respondo, eu gosto de responder, de tirar dúvidas, até que é uma questão minha, pessoal minha, assim, de não deixar nenhuma pessoa na dúvida, sempre respondo.
E eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de falar sobre um tema que é um tema que está cada vez mais na boca do povo. E, mais uma vez, agradeço, obrigado. E é isso aí, né? Dr. Vinícius, que está aí à sua disposição, caso seja necessário também, entre em contato com a gente aqui. A gente passa os contatos do Dr. Vinícius também para suas dúvidas e as suas questões, tá bom? Muito bem, gente. Pontualmente 10 horas, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com as considerações finais do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de fevereiro, véspera aí de carnaval, né? Não sai daí, já já estamos de volta.